dizer que você mora na minha fantasia. Por que você disse isso mesmo? A garia dele. Então foi mais um beijo. Um beijo de agradecimento. Quer mais, meu amorzinho? Caraminhola, não é mesmo? Na minha cabeça. Deixa estar, Mirinho. Deixa eu acabar. Casamento arranjado. Nos próximos acontecimentos de A Nobreza do Amor Gendal, vai descobrir que seus problemas estão apenas começando. Obcecado em encontrar Dan e destruir a resistência de Batanga, o tirano passa a vigiar cada movimento da própria filha. Convencido de que Kenya continua mantendo contato secreto com o homem que mais odeia ele, decide usar a princesa como isca para alcançar o seu verdadeiro alvo. Sem perder tempo, Gendal chama Pascoal e entrega uma missão secreta. Quero que você siga cada passo da Kenya. Tenho certeza de que ela vai nos levar até Dan, e quando isso acontecer, será o fim da resistência. Pascoal promete cumprir a ordem sem hesitar. Aos olhos do rei, a armadilha perfeita está prestes a ser montada. O que ele não imagina é que problemas muito maiores estão se aproximando do palácio. Enquanto isso, Kenya vive dias cada vez mais difíceis. Revoltada com as injustiças do pai e cansada de ver o sofrimento do povo de Batanga, ela tenta encontrar um pouco de paz, caminhando pelas ruas do reino. Porém, não demora para perceber algo estranho. Entre a multidão, os olhos atentos de Pascoal acompanham cada um dos seus movimentos. A princesa imediatamente entende o que está acontecendo. Seu próprio pai mandou espioná-la. A humilhação a atinge como uma punhalada. Mais do que desconfiar dela, Gendal demonstra que não confia nem mesmo na própria filha. Tomada pela raiva, Kenya retorna ao palácio decidida a exigir explicações. Ao entrar no salão real, ela encara o rei sem qualquer sinal de medo. Se o senhor colocou Pascoal para me seguir, saiba que eu descobri tudo. Eu não vou aceitar ser tratada como uma criminosa dentro do meu próprio reino. Gendal tenta manter a calma e responde com seu habitual tom manipulador. Finge não saber de nada, nega as acusações e tenta convencer a filha de que tudo não passa de um mal-entendido. Mas Kenya já conhece o pai o suficiente para perceber quando ele está mentindo. Quanto mais ele fala sobre proteção e preocupação, mais cresce dentro dela a certeza de que está diante de um homem disposto a sacrificar qualquer pessoa para preservar o próprio poder. Mas antes que a discussão continue, algo inesperado acontece. As portas do salão se abrem violentamente. Shinua surge correndo visivelmente preocupado. O conselheiro interrompe a conversa e anuncia uma notícia capaz de fazer o sangue de Gendal gelar. Uma representante oficial dos Estados Unidos acaba de chegar a Banga. Por alguns segundos, o silêncio domina o ambiente. O rei demora a compreender a gravidade da situação. Mas quando Shinua revela que se trata de Margaret, enviada para exigir explicações sobre a morte do jornalista Robert, o rosto de Gendal perde completamente a cor. O homem que durante tanto tempo acreditou estar acima da lei, percebe que o cerco internacional finalmente começou a se fechar. A morte de Robert já não é apenas um problema interno. Agora o mundo inteiro está observando. Pela primeira vez em muito tempo, Gendal sente medo. Medo de ser desmascarado. Medo de perder aliados. Medo de ver seu império desmoronar diante dos seus olhos. Enquanto a crise explode em Batanga, em Barro Preto, outra ameaça cresce silenciosamente. Tonho continua preocupado com a obsessão de Mirinho por Lúcia. Mesmo confiando no amor da jovem, ele não consegue ignorar os sinais de perigo. Durante uma conversa sincera com Caetana, o rapaz abre o coração e admite que teme perder a mulher que ama. A mãe tenta tranquilizá-lo, lembrando que Lúcia escolheu ficar ao seu lado, mas nem mesmo suas palavras conseguem apagar completamente a inquietação que existe dentro dele. E talvez Tonho tenha razão em se preocupar, porque longe dali, Virgínia continua preparando um plano cruel. Depois de fingir amizade com Lúcia durante semanas,
ela finalmente decide mostrar sua verdadeira face. Diante da própria mãe, interpreta o papel de jovem madura e generosa, fazendo Marta acreditar que deixou para trás o ciúme e a rivalidade. Mas tudo não passa de uma encenação. Por trás dos sorrisos e das palavras gentis, existe uma intenção muito mais sombria. Assim que encontra Sebastião em um lugar afastado, Virginia revela aquilo que realmente pretende fazer. Ela não quer apenas prejudicar Lúcia, ela quer destruí-la. Sem demonstrar qualquer remorso à jovem, ordena que Sebastião encontre um cangaceiro disposto a trabalhar para ela. O homem fica chocado ao ouvir os detalhes, mas o pior ainda estava por vir. Virginia então revela seu plano completo. Quero que esse criminoso invada o ateliê durante o desfile. Quero que ele destrua tudo, cada vestido, cada peça, cada sonho daquela costureira. Sebastião fica sem palavras. Nem ele consegue acreditar no tamanho da maldade que está ouvindo. Enquanto Gendal tenta desesperadamente evitar um escândalo internacional e Kenya se afasta cada vez mais do pai em Barro Preto, uma ameaça silenciosa começa a tomar forma. O desfile organizado por Lúcia se aproxima rapidamente, e aquilo que deveria representar um dos momentos mais felizes de sua vida está prestes a se transformar em um enorme pesadelo. Depois de ouvir os planos cruéis de Virginia, Sebastião continua abalado. Ele sabe que a jovem está dominada pela inveja e pela obsessão, mas mesmo assim se surpreende com o nível de destruição que ela pretende causar. Para Virginia, não basta competir com Lúcia ou tentar superar o sucesso da rival. Ela quer vê-la fracassar diante de toda a cidade. Enquanto isso, Lúcia permanece completamente focada nos preparativos do desfile. Cada vestido representa meses de trabalho, dedicação e esperança. Ao lado de Teresa, ela sonha com a possibilidade de finalmente conquistar reconhecimento e abrir novos caminhos para o futuro. O que ela não imagina é que seus inimigos estão acompanhando cada detalhe do evento. Virginia continua fingindo simpatia e amizade sempre que encontra a costureira. Sorri, elogia o trabalho do ateliê e faz questão de demonstrar apoio diante de todos. Mas por trás daquela máscara existe uma mulher consumida pelo ressentimento. Nem mesmo Marta consegue perceber a verdade. Orgulhosa ao acreditar que a filha finalmente amadureceu, ela passa a elogiar a postura de Virginia sem imaginar que está sendo enganada. A jovem aproveita cada momento para fortalecer sua imagem de boa moça, enquanto prepara a armadilha perfeita. Ao mesmo tempo, Tonho continua inquieto. A conversa com Caetana não foi suficiente para apagar suas preocupações. O comportamento de Mirinho continua despertando desconfiança, e no fundo ele sente que algo ruim está para acontecer. Esse sentimento aumenta quando percebe que Mirinho não consegue esconder o incômodo sempre que vê Lúcia feliz ao seu lado. A obsessão do rapaz já ultrapassou todos os limites da rivalidade. Enquanto isso, em Batanga, a chegada de Margaret provoca uma verdadeira onda de tensão dentro do palácio. A representante norte-americana exige respostas sobre a morte de Robert e deixa claro que o caso não será esquecido tão facilmente. Gendal tenta manter a postura de governante seguro e poderoso, mas por dentro está apavorado. Cada pergunta feita por Margaret representa uma ameaça direta ao seu reinado. Pela primeira vez, ele percebe que mentiras e manipulações talvez não sejam suficientes para escapar das consequências. Kenya observa tudo à distância. Ao ver o pai pressionado por autoridades internacionais, ela entende que a verdade está começando a aparecer. E quanto mais o cerco se fecha contra Gendal, mais aumenta sua esperança de que Batanga possa finalmente encontrar um caminho diferente. Mas a batalha pela justiça ainda está longe do fim. De volta a Barro Preto, Sebastião acaba cedendo à pressão de Virginia e inicia os contatos necessários para colocar o plano em prática. A simples ideia de envolver criminosos em algo tão perigoso já seria assustadora. O problema é que ninguém consegue prever até onde essa situação poderá chegar.
Lúcia segue trabalhando sem descanso para que tudo esteja perfeito no grande dia. Ela incentiva cada participante do desfile e faz questão de apoiar aqueles que se sentem inseguros. Sua dedicação conquista cada vez mais admiração entre os moradores da cidade. É justamente essa admiração que aumenta ainda mais o ódio de Virgínia. Quanto mais Lúcia cresce, mais a rival sente que está perdendo espaço. E quando a inveja passa a comandar todas as decisões de uma pessoa, as consequências costumam ser devastadoras. Ao cair da noite, Virgínia se encontra novamente com Sebastião e exige garantias de que tudo acontecerá conforme o planejado. Eu não vou aceitar falhas. Quero ver aquele ateliê destruído. As palavras revelam toda a crueldade que ela tentou esconder durante semanas. Mas o destino costuma surpreender aqueles que acreditam controlar tudo. Enquanto a sabotagem avança em segredo, novas alianças começam a surgir, velhos inimigos se aproximam de seus limites e acontecimentos inesperados podem mudar completamente o rumo dessa história. O desfile está chegando. O confronto entre verdade e mentira está cada vez mais próximo. E quando esse grande dia finalmente acontecer, ninguém sairá do mesmo jeito. Se você gostou deste episódio, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. No próximo capítulo, vamos acompanhar os momentos decisivos que antecedem o desfile, descobrir se o plano de Virgínia será bem-sucedido e ver como Gandalf reagirá à pressão internacional que ameaça destruir seu império.